Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, meditando a palavra de Deus, mas eu já desejo que a paz de Jesus esteja com você, na sua casa, na sua família. Nós estamos reunidos para mais um dia de desafio da poderosa palavra de Deus, 365 dias rezando com a palavra de Deus hoje, rezando Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que possamos pedir a graça do Espírito Santo de Deus nesse momento, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Que o teu Espírito, Senhor, possa vir sobre o nosso coração, possa vir sobre todos os nossos sentidos, possa ir despertando em nós mais uma vez o amor pela palavra de Deus. Nós pedimos, ó doce hóspede da nossa alma, ó Santo Espírito, que o Senhor revele Jesus na palavra para cada um de nós. Que através da tua presença, ó doce hóspede da nossa alma, que nós possamos meditar e compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo por cada um de nós. Que essa palavra se torne viva através da ação do teu Espírito na nossa vida, Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos rezar então, Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, é um capítulo bem pequeno, mas lindo. Mais uma vez, gente, vocês viram o amor que eu tenho pela Carta de São Paulo aos Efésios, eu acho essa carta simplesmente fantástica, é a rainha das epístolas, né? E vocês vão ver o quanto é bonito também esse capítulo 3 aí da Carta de São Paulo aos Efésios. Então, pause aí o vídeo mais uma vez, pause o vídeo para você ler, depois nós vamos voltar meditando e rezando a Carta de São Paulo aos Efésios, ok? Vamos lá? Já leu, né? Não queira pular etapas não, gente. A Lectio Divina, ela é assim, ela é de etapas, né? Primeiro nós vamos ler, nós lemos, depois nós meditamos. Então, pause aí e agora nós vamos meditar a palavra de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1. Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo por amor de vós, gentios, vos deveis ter apreendido o modo como Deus me concedeu essa graça que me foi feita a vosso respeito. Gente, quando São Paulo ele escreve, né, essa carta aos Efésios, ele está preso, então por isso que ele fala, né, por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, os gentios, ou seja, aqueles que eram pagãos, que não eram judeus, né, vos deveis ter aprendido o modo como Deus me concedeu essa graça que me foi feita a vosso respeito. Foi por revelação que me foi manifestado o mistério que acabo de esboçar. Qual revelação? E qual o mistério? Né? São Paulo acabou de nos dizer aí no capítulo 2, a partir do versículo 13, né? No versículo 4 também, de 4 a 7, sobre o mistério de Jesus Cristo. Quanto o amor de Deus ele é grande, nos ama na pessoa de Jesus Cristo, nós rezamos com isso ontem. Então, esse aí é o mistério. Só que qual é essa graça, né? Foi por revelação que me foi manifestado. Qual foi essa revelação, aliás? É o que está lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, quando São Paulo tem a sua experiência de conversão. Então, se você quiser voltar lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai ler o momento em que São Paulo ele tem uma experiência com Deus, a vocação de Paulo aí, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Se você quiser voltar, daqui uns dias nós chegamos nos Atos dos Apóstolos. Mas se você quiser ir matar sua curiosidade, como se deu a conversão de São Paulo, eu já expliquei um dia, né? Paulo era perseguidor dos cristãos, um fariseu ferrenho, que teve uma experiência de queda, de cegueira, e por imposição de mãos de Ananias, recobrou a vista, e aí deixou de ser um perseguidor dos cristãos e se tornou um grande anunciador da palavra de Deus. Mas se você quiser ler, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Lendo-me, versículo 4, podereis entender a compreensão que me foi concedida do mistério cristão,
que em outras gerações não foi manifestada aos homens da maneira como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Por que não tinha sido revelado aos homens em outras épocas e agora a revelação se há através do Espírito? Por conta do Pentecostes, né, gente? O Pentecostes, Jesus mesmo havia prometido que o Espírito vos revelaria, os recordaria. Nós lemos lá, João no capítulo 14, João no capítulo 16. E aí, depois do Pentecostes, a evangelização ela tomou ainda mais força, né? A saber que os gentios são co-herdeiros conosco, que somos judeus. São membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Jesus Cristo pelo Evangelho. Isso aí é um princípio eterno, né? E aí volta de novo naquilo que nós estamos falando desde lá, Gálatas, que por mais que Jesus veio primeiro para os judeus não aceitaram, né, a salvação. Então, todos os povos agora recebem o anúncio do evangelho. Aqueles, quando fala os gentios, eram os que não eram judeus, os pagãos. E aí, ontem, no capítulo 2, vem dizer que Jesus ele faz uma só raça, um só povo, uma só família em Deus. Então, todos nós recebemos o anúncio do evangelho e nos tornamos, na mesma dignidade, co-herdeiros da graça, né? Eu me tornei servo deste evangelho em virtude da graça que me foi dada pela onipotente ação divina. A mim, o mais insignificante dentre todos os santos, coube-me a graça de anunciar entre os pagãos a inexplorável riqueza de Cristo. E nós falamos isso lá em Gálatas, né? Pedro anunciava para os judeus e Paulo anunciava para os pagãos. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus, que em tudo criou. Assim, de hora em diante, as dominações, as potestades celestes podem conhecer pela Igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela fé que nele depositamos, temos plena confiança de aproximarmos junto de Deus. Por isso vos rogo que não desfaleçais nas minhas tribulações que sofro por vós, elas são a vossa glória. Paulo, além de preso, além de estar passando por um monte de tribulação, daqui os dias nós vamos ler aí Paulo, né, falando que foi morto, açoitado, que foi açoitado, que foi, teve naufrágio, que levou não sei quantas bofetadas, não sei o quê, sofrendo pelo evangelho, ele ainda exorta para que o povo de Éfeso recobre o ânimo, né, diante das tribulações. Da mesma forma que nós recobramos o nosso ânimo diante das tribulações. Eu vou marcar esse capítulo a partir do versículo, o versículo 10 e o versículo 11, e no versículo 12 também, como princípios eternos, tá? E agora entra aí a cereja do bolo do capítulo 3 de São Paulo aos Efésios, que eu acho lindo. Olha aí, que São Paulo diz: por essa causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Olha aí o que São Paulo reza. Por essa causa, dobra os joelhos, né? Na presença do Pai. Ou seja, São Paulo, ele ora. Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Então, São Paulo, ele reza para que seja o povo de Éfeso, né? Seja robustecido da mesma maneira que nós, sejamos robustecidos pelo Espírito Santo e que esse Espírito Santo, né, vise o crescimento do nosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vosso coração, arraigados e consolidados na caridade, ou seja, no amor. A tradução lá na Bíblia de Jerusalém vem dizer sobre o amor, né? Olha aí, que bonito isso. Robustecidos pelo Espírito, visando o crescimento do nosso homem interior, Cristo habitando o nosso coração, o próprio Cristo vos dê a compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade
Isso é conhecer o amor de Cristo, a caridade, né? O amor que desafia todo conhecimento e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, olha que bonito isso. A tradução de Jerusalém, deixa eu só pegar a minha palavra, ela diz para nós o seguinte. Gosto sempre de fazer esse comparativo. A tradução de Jerusalém diz o seguinte: por essa razão, versículo 14, dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Ou seja, quem toma o nome é filho, verdade? É pai. Então, ele é nosso pai. Por isso que confirma aí, né? Por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai. Travessão, para confirmar aquilo que foi feito, falado. Quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Versículo 16. Para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza de sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e afundados no amor. E fundados no amor. Assim tereis condições. Olha, eu acho a tradução de Jerusalém nesse pedaço mais bonita do que a tradução da Ave Maria, porque diz: assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Né? Então, olha que bonito aquilo que a palavra vem dizer, que o Espírito Santo em nós, infunda em nós Jesus Cristo, para que nos dê a conhecer aí qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que desafia todo conhecimento, ou seja, desafia mesmo todo conhecimento, gente. A tradução de Jerusalém fala que excede todo conhecimento, porque ninguém em sã consciência é capaz de amar e entender esse amor, né? Mas Jesus ele nos ama de maneira profunda, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus, né? E a tradução da Jerusalém vem falar, e sejais plenificados, ou seja, plenos, né? Com toda a plenitude de Deus. Aquele que pela virtude que opera em nós pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. E ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e na eternidade. Gente, é bonito demais, né? Eu acho lindo. A tradução de Jerusalém vem dizer: aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. Então, aquele que age em nós com poder, né? Faz muito além do que aquilo que nós podemos pedir, aquilo que nós podemos imaginar. Por isso que nesse momento nós possamos rezar à luz dessa palavra, com a carta de São Paulo aos Efésios, pedindo a Deus que ele nos dê essa mesma experiência que ele deu a São Paulo. Que ele, assim como São Paulo teve uma vida transformada e renovada pela ação do Espírito Santo, uma experiência profunda com Deus, que nós tenhamos essa experiência, que Deus nos conceda essa experiência de entender os desígnios de Deus. Se até agora, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra está obscura para você, se você não consegue entender a palavra, eu gostaria de te convidar a você fazer uma oração bem sincera, pedindo o Espírito Santo de Deus sobre o seu coração. O Espírito, ele nos revela tudo. O Espírito nos revela tudo. Por isso que nós possamos pedir de fato para que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre nós e nos robusteça e nos plenifique com o amor de Deus, com o dom do entendimento, para que nós entendamos a palavra. Que o Espírito Santo possa fazer em nós um processo contínuo de crescimento do nosso homem interior. Que o Espírito Santo possa revelar Jesus Cristo no nosso coração, para que Jesus possa habitar plenamente no nosso coração e que nós possamos mergulhar nos desígnios, na largura, no comprimento, na altura e na profundidade do amor de Deus, no amor de Jesus por cada um de nós. Que nós sejamos cheios e plenificados da plenitude de Deus. Se até agora o seu coração está cheio da desesperança, se até agora o seu coração está cheio, se o nosso coração está cheio dos problemas, da falta de fé, da falta de esperança,
das fraquezas humanas da nossa vida, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha e trazendo Jesus para nós e trazendo Jesus, que nós possamos ter a plenitude de Deus. Que Deus seja pleno em nós e que Deus sendo pleno em nós não haja mais espaço para qualquer outra coisa a não ser o Senhor na nossa vida, no nosso coração. Nós pedimos, Senhor, assim como a sua palavra nos fala, que o Senhor nos dê e opere cada vez mais em poder na nossa vida. Faça além daquilo que nós podemos pedir, além daquilo que nós podemos imaginar, infinitamente mais de tudo que nós pedimos, de tudo que a nossa mente entende, de tudo que a nossa mente pede. Que o Senhor, com o seu soberano poder, Jesus, possa fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou aquilo que nós entendemos. Que toda a glória seja dada ao Pai e a Jesus Cristo por todas as gerações. Que a nossa vida seja um eterno cantar as glórias de Deus, as maravilhas de Deus sobre nós. Nós louvamos, nós bendizemos ao Senhor, aquele que é cheio de poder, aquele que é o Senhor da nossa vida, aquele que nos planifica, e assim como diz a palavra, que age em poder e que realiza mais do que nós podemos pedir ou do que nós podemos imaginar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, que nos revela tudo, que nos dá a conhecer Jesus. Muito, muito, muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo para todos sempre. Amém. Dá um beijo aí na sua palavra e agora faça a sua meditação. Gente, olha o que a palavra nos diz, que o Senhor, né, aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além do que nós podemos pedir, ou conceber, ou imaginar. Vamos fazer um combinado? Vamos pedir a Deus graças, porque se a palavra fala que Ele pode fazer muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, aquilo que nós podemos pedir, Ele pode fazer muito. Pega o seu caderno aí, pede ao Senhor, pede graças espirituais sobre a sua vida, pede milagres, pede prodígios, porque aquele que pode, que com poder age em nós, pode fazer muito mais do que quanto nós pedimos e imaginamos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.